Boa noite, galera. Tudo bem? Vamos começar mais um Agricultura em Debate. Hoje falando de um tema muito importante, né, que é a educação. E esperar aí o pessoal começar a entrar para a gente começar a fazer nosso bate-papo hoje com um convidado super especial, o professor Valdir Latim Guedes, professor em educação pela USP, que vai falar um pouquinho, né, do contexto da educação ambiental, da importância das hortas pedagógicas, e é um prazer receber todos vocês aqui. Boa noite, Brito. Tudo bem? Tô bem, e você? Como que tá, meu amigo? Tudo jóia? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou Edmilson Gonçalves, um dos idealizadores do projeto Agricultura em Debate. Esse projeto surgiu com a ideia também, o apoio do professor André Eduardo Ribeiro da Silva, professor e doutor lá na Universidade Federal de São Paulo, doutor em Geografia Agrária, e a gente teve essa ideia de criar, né, o projeto Agricultura em Debate para debater vários temas ligados à agricultura. E um desses temas é a agricultura, né, a horta pedagógica, trabalhar já a questão da agricultura desde a educação de base. E para isso a gente convidou o professor, doutor, pesquisador, escritor, Valdir Guedes, que ele está entrando aqui, deve estar com alguma dificuldade aí de entrar. Valdir? Está conectando aí. E então a gente trazer esse tema, né, que é um tema muito importante, já começar a trabalhar a questão da agricultura, já na educação de base, para que a gente possa futuramente ter um entendimento melhor, um entendimento mais crítico sobre os modos e modelos de agricultura, né, que é a fonte da humanidade, a primeira revolução que houve, né, no contexto da humanidade, foi a Revolução Agrícola. Então, a gente lá, 12 mil anos atrás, no período atual, nós tivemos a Revolução Agrícola, com o homem já no período neolítico, trazendo as ferramentas, trazendo os modos de cultivares, as criações. Então, a gente tem aí um tema muito importante para se discutir, já desde a educação de base, para que as pessoas, né, da agricultura. O Valdir caiu, vou tentar aqui de novo, tá, gente? Chamar ele de volta. Vamos ver se dá certo agora. Então, tem esse propósito, né? Para quem já vem acompanhando o Agricultura em Debate, o Agricultura em Debate, ele já vem debatendo agricultura urbana, agricultura rural, né? Em alguns pontos do Brasil. Semana passada a gente teve o professor André Eduardo conversando com um professor de Rondônia, falando sobre as questões da geografia agrária lá na região norte do país. E a gente tem tido ótimos debates aqui, tivemos
o Gustavo também, pesquisador também, doutor pela USP, falando sobre a agricultura urbana, a importância da agricultura urbana para os grandes centros, para as cidades do futuro, né? E hoje ter esse debate com o professor Valdir vai ser uma conversa muito bacana, porque é entender o processo da educação ambiental, o processo de sensibilização, e também entender o processo das hortas pedagógicas. Boa noite, Valdir. Boa noite, acho que agora eu estou aparecendo, né? Acho que agora a gente conseguiu conexão aí, deu tudo certo. Coisas da quarentena, meu irmão. Então, eu estava aqui fazendo uma explanação, né, a respeito do Agricultura em Debate, Valdir, falando, né, da importância, né, como eu, professor André Eduardo, doutor André Eduardo, que criamos esse canal para discutir os vários modos de agricultura e a importância, né, da agricultura dentro das escolas, né, trabalhar o contexto de hortas pedagógicas e a educação ambiental é uma disciplina que traz esse conhecimento para a gente. A horta é uma ferramenta da educação ambiental dentro da educação formal e não formal também, né? Acho que você virou, agora foi. Eu já voltei. Então, dá um minutinho para você se apresentar, Valdir, para o pessoal que já vem acompanhando a gente, já está assistindo a gente, que já entrou. Fica à vontade, falar sobre você, sobre o seu currículo, e aí a gente começa essa roda esse bate-papo aí falando sobre hortas pedagógicas e educação ambiental. Tá bom. Então, primeiro, obrigado, viu, Edmilson, pelo convite. A gente se conhece há muitos anos, né? Mas, enfim, fiquei feliz com esse convite agora. Eu sou biólogo, fiz o curso na Federal de Ouro Preto, onde também eu fiz o meu mestrado em ecologia. E o meu mestrado eu estudei reprodução de plantas, então, assim, tive um relacionamento, digamos assim, com biologia de campo, né? E depois disso, eu já trabalhava com educação ambiental desde essa época. Isso é 2008, 2009, né, quando eu terminei a graduação. Depois, quando eu terminei o mestrado, em 2011, eu trabalhei em Timor-Leste, que é uma coisa interessante, até citar isso aqui agora, porque tinha uma questão com agricultura urbana, né, importante lá em Dili, né, capital do Timor-Leste. E depois, quando eu retornei ao Brasil, eu fui trabalhar no Senac, onde eu trabalhei numa especialização como professor, né, numa especialização de educação à distância, a educação ambiental, né, à distância. Então, fiquei aí 6 anos trabalhando lá com a formação de educadores ambientais. E, nesse meio tempo, eu fiz o meu doutorado, né, na USP, com a formação de educadores ambientais, né? Então, o debate sobre a horta apareceu muito, né, justamente na discussão sobre como implantar isso numa escola ou como inserir isso nas disciplinas, né, sobretudo nessas formações aí de professores. Então, é basicamente isso. Agora eu estou me dedicando mais a uma editora, chamada Raiz, onde tem trabalho como editor-chefe, e no meu principal foco aí, né, na organização de livros e tal, é com educação ambiental. Maravilha, Valdir. Um prazer é todo meu, né? Inclusive, o Valdir foi meu orientador. Um pouco também do que eu sei da educação ambiental, né? Principalmente a parte teórica. Eu agradeço muito, né, os ensinamentos do Valdir, aí, que foi um ótimo orientador. Então, minha base teórica vem muito da concepção e da linha de pensamento que o Valdir pratica, como foi meu orientador, não devia ser diferente, né? E a gente vai agora dar início aí, né, esse bate-papo aí de como que é esse processo de educação ambiental, horta, as ferramentas que a educação ambiental traz para a gente poder trabalhar, né, essa questão da sensibilização no contexto educacional. Então, a primeira pergunta, Valdir,
O que é a educação ambiental e como ela surgiu no Brasil, né? O que aconteceu? O que é essa tal educação ambiental que todo mundo fala, né? Ah, eu faço educação ambiental, eu trabalho com educação ambiental, e a gente poder deslumbrar um pouco isso, saber como que tudo isso acontece, o que é educação ambiental e como que ela veio surgir aqui no Brasil. Então, a educação ambiental, ela, né, de forma geral, ela vem do ambientalismo, né, de todo o trabalho com as questões ambientais, né? E ela surge no Brasil justamente por influência do que estava acontecendo no exterior, né? A gente tem a partir dos anos 60, 1960, né, acho que tem uma piora da condição ambiental. Hoje em dia, quem gostar eu tiver por dentro, né, da discussão sobre antropoceno, né, é chamado momento da grande aceleração, onde todo o consumo de recursos naturais, como, por exemplo, energia, petróleo, papel, e também aumento de poluição, aumentam muito a partir dos anos 60. Então, isso são vários gráficos assim que você percebe essa coincidência, né? E, é, e esse movimento, então, tem alguns marcos importantes, como a publicação do livro Primavera Silenciosa, né? Tem depois a Conferência de Estocolmo, em 1972, que é um marco, né, das Nações Unidas, né, na discussão sobre o meio ambiente. Logo depois, em 77, temos a primeira Conferência Internacional sobre Educação Ambiental, que foi realizada em Tbilisi, né, que é a capital da Geórgia. Mas nesse momento, a situação no Brasil ainda era bastante complicada, né? A gente estava na ditadura, então a questão ambiental era vista como, atualmente, né, é vista como um empecilho ao desenvolvimento. Então, nesse momento, tinha esse movimento externo e o Brasil foi, aos poucos, sendo influenciado por isso, ainda na perspectiva do ambientalismo, né? Aí, só no final dos anos 80, com a redemocratização, esse movimento tomou bastante força e aí deixou de ser só um movimento social, não estou minimizando, né? Mas falando que ele também entrou em outros, né, espaços, como a própria mídia, né? Então, apareceu nos jornais, apareceu nas novelas, enfim, e também na educação, né? Um fator determinante para isso foi a realização da Rio 92, né? Que foi uma conferência da ONU sobre meio ambiente, 20 anos depois de Estocolmo, né? Então, isso foi um marco, assim, porque foi a maior conferência da ONU até então, e permaneceu assim como maior até 2009, então é um tempo considerável, né? E ela trouxe muitos protocolos, né, convenções, né, a Convenção do Clima, Convenção sobre Biodiversidade, enfim, tem a Agenda 21 desse momento, também tem a Convenção sobre Biodiversidade, eu citei já, né? Então, isso marca, então, a entrada no país da educação ambiental com força, né, partindo para dentro das escolas. A nossa Constituição já traz um pouco disso e depois isso vai aparecendo, né, na legislação. Mas é importante falar, então, que a educação ambiental vem de um movimento social mais amplo, externa à escola e adentra na escola, né? Então, isso traz algumas características do que a gente vê na educação hoje em dia, né? Até hoje em dia, que ela tem a ideia da mobilização muito forte, né? Tudo vem também dessa origem de movimentos sociais. Ótimo, isso é muito importante colocar, né? Porque quando ela surge, quando ela vem lá em 92, inclusive, Paulo Freire participou, né, dos grupos de trabalho que envolvia a questão da educação ambiental, Agenda 21 naquele momento. Então, você tinha educadores fortíssimos participando desse movimento da educação ambiental no Brasil e que criou mais força ainda e deu mais força para essa disciplina, né, para se tornar tão forte como ela é hoje, e tão aplicada, tanto no formal quanto no informal. Qual a diferença da educação ambiental formal, já que a gente colocou esse ponto, né, da educação ambiental formal, aquela praticada nas escolas, para quem não tem essa noção, né, praticada no ensino básico, no ensino fundamental, para educação ambiental não formal? Eu acho que isso
essa ideia, né, essa distinção, ela parte justamente da distinção entre o formal e o não formal, né? Antes de falar de educação ambiental, então, a educação formal é aquela que ocorre em instituições reconhecidas, né, que tem um currículo, uma carga horária, enfim, toda uma legislação relacionada, e o que né, o que, resumindo, é a escola, e incluir universidades também, né? Tudo isso que é a nossa, digamos assim, formação, né, que tem os títulos e tudo mais, é a educação formal. E a educação não formal é aquela que acontece, por exemplo, em museus, parques, praças, né, escoteiros, em hortas comunitárias, né, enfim, fora da escola, né? Então, isso são ações não escolares, não formais, né? São sinônimos aí. E aí, a educação, pensando, né? A educação formal, eu só falei porque que eu tô vendo aqui que a Gabriele Rosa, né? Ela foi minha aluna também do Senac, mora lá em Luiz Guimarães, né? Em Fernando Guimarães, esqueci o nome da cidade, lá no interior da Bahia, né? Onde tem o Parque Cerrado. Ela falando que a educação ambiental ainda é muito recente, pensando no pouco tempo de mudança social, mas a gente avançou muito, né? E de fato, hoje em dia temos situações como a própria existência de uma legislação, ou então até mesmo mudanças do mercado, sabe, tipo, produtos mais sustentáveis, justamente por aí de algumas décadas, né, desse movimento. Mas então, voltando aqui, só para Luiz Eduardo Magalhães, eu sabia que é o filho né, do senador lá, e agora a gente começa a falar isso que é tudo, mas tudo. Eu lembro de você, querido. Mas então, a educação formal, ou a educação ambiental formal, é essa que ocorre dentro das instituições, dentro das escolas, né? E aí, então é importante falar que que a educação ambiental, geralmente, né, não aparece como uma disciplina, e aparece, assim, como um tema a ser inserido nos currículos, né, nas aulas. Esses temas, geralmente, é o que a gente entende como temas transversais, ou seja, aquele que devem aparecer sempre que possível, como sexualidade, cultura afrodescendente, né? Outros aspectos de cultura, né? São outros temas transversais, né? Então, esses temas sempre devem aparecer nas aulas de qualquer disciplina, né? Não só de biologia, né? Tentando, então, trazer a visão ambiental e, sobretudo, né? Uma visão socioambiental, né? Porque também pensa que a gente é parte do ambiente e que os problemas ambientais não são meramente ambientais, eles decorrem da nossa sociedade, né? Até mesmo por isso que a gente fala que passamos por uma crise civilizatória, né? Não uma crise ambiental, como se dizia algumas décadas atrás. Então, nas escolas, a educação ambiental vai aparecer muito nas disciplinas de ciências naturais, né? Lá em biologia, ciências e geografia, mas ela não necessariamente, aliás, não deveria ser assim. Porque ela pode aparecer na aula de português, na aula de matemática, enfim, na aula de história. Né? Até, por exemplo, história tem uma questão interessante, né? Que a história, ela se dá geralmente, né, pela perspectiva econômica, né? Sobretudo na linha marxista, né? A influência, né, da economia na mudança histórica. Mas tem todo um grupo de pesquisadores, que vão trabalhar com a história ambiental, que é quando, então, além da perspectiva econômica, também você coloca a influência ambiental nas mudanças nas sociedades, né? Isso aconteceu, por exemplo, aqui no caso do Brasil, na região do ouro, em Minas Gerais, né? O fim do ciclo do ouro, ele não foi só uma questão de mudança econômica, enfim, que o ouro acabou, mas também a própria forma como o ouro era extraído inviabilizava a sua extração. Então a gente tem uma razão ambiental também ali, não só econômica. Isso vai acontecer em várias outras sociedades, né? Então essa é só para dar um exemplo de como que essa temática ambiental pode surgir, né? Pode aparecer em várias disciplinas, né? Isso é importante. Eu já estava conversando um pouco antes com o Edmilson, né, de que essa questão que a educação ambiental não é coisa só de biólogo, né? E isso é super importante, até mesmo para a compreensão dos problemas que a gente está debatendo, né? Por exemplo, a escola vai falar do problema do lixo no bairro, né, no entorno. Isso não é uma questão, né, é uma questão que vai envolver várias temáticas,
né? Isso é um tema gerador, né? Então, são várias temáticas que estão ali relacionadas que podem envolver, então, antropologia, sociologia, filosofia, a matemática, química, física, enfim. Você pode ir englobando essas várias áreas, né? E isso, então, é mais ou menos, né, como se pode trabalhar a educação ambiental dentro das escolas. Uma outra possibilidade é o alvo da nossa conversa de hoje, né, que são as hortas escolares, né? Aí eu deixo para a gente conversar um pouco mais sobre isso a seguir. No contexto histórico, né, você deu um exemplo de Minas Gerais com a questão do ouro, mas a gente pode falar as questões ambientais dentro do contexto histórico brasileiro, desde o período, né, da invasão, né, da invasão portuguesa, que eu costumo dizer invasão, né, descoberta não houve, isso é uma grande mentira, mas desde a invasão portuguesa, em 1530 em diante, a gente teve problemas ambientais quando os portugueses trazem, né, dentro das grandes embarcações, piolho, pragas e outras doenças mais, que até envolve a biologia, então é uma questão, né, de saúde pública, que automaticamente, né, saúde, na época a gente não tinha o SUS, né, mas envolve automaticamente uma questão ambiental, né, porque houve a contaminação dos indígenas que aqui viviam, uma boa parte desses indígenas morreram por conta de gripe, né? A gripe matou muito indígena no Brasil, então a gente tem um problema ambiental muito sério e que está correlacionado ali, que dá para se trabalhar muito nessa questão ambiental e social em conjunto. Eu acho que um junto com o outro, né, Valdir? Os dois trabalham juntos a todo momento, né? Não dá para trabalhar só o social e esquecer do ambiental, ou não dá para trabalhar só o ambiental e esquecer do social. Os dois trabalham ali, caminhando lado a lado a todo momento. E quem pode, né? Quem que é esse profissional na educação formal que ele pode trabalhar com educação ambiental, né? Qual que é o tipo de profissional? Pode ser só o biólogo, pode ser só o geógrafo, pode ser só não tem isso, né? Acho que você já respondeu um pouco disso na questão anterior, mas vale a pena ressaltar. Eu acho interessante porque as pessoas têm essa ideia, né, de que para trabalhar com educação ambiental, até outro dia me perguntaram isso numa mesa redonda sobre educação ambiental, e a pessoa falava, como que eu posso fazer se eu não sou biólogo? Eu falo, justamente essa é a questão, não precisa ser biólogo, né? E, por exemplo, na minha tese, que eu estudei a formação de educadores ambientais em ambientes digitais, né? Então, a especialização do Senac entrou, né, nessa pesquisa. Eu levantei, por exemplo, qual era a formação das pessoas que foram fazer o curso do Senac. Então, eram cerca de 500 alunos, o curso teve em 8 turmas, e eu encontrei 29 formações diferentes desses alunos, né? Então, isso demonstra assim que, claro, tinha o principal, né, que tinha mais alunos era biologia, eram 70 alunos de 500, né? Mas assim, haviam outras 28 formações, né? Então, a gente tinha muitos geógrafos, mas também tinha muitas pessoas da área de comunicação, como jornalistas, marketing e tal. Tinha também muitos pedagogos, né? Então, aí, tanto a demonstração de que a educação ambiental não é só escolar, mas também o não formal, não escolar, né? Mas também como que não tem essa formação, né? É exigência. É interessante, então, trazer uma definição de educação ambiental, né? A gente tem várias definições dadas pelas leis. Na Constituição brasileira tem algo parecido com uma definição. Tem das convenções e tal. Mas eu gosto de uma muito simples, que é a Isabel Carvalho, né, uma pesquisadora brasileira que fala, usando um conceito do Henrique Leff, que é um mexicano, que é do saber ambiental. Esse saber ambiental ele vem de uma praxis, né, ou seja, da relação entre teoria e prática, né, de um viés bastante político, né, dessa relação com o meio ambiente, o nosso com o meio ambiente, a nossa praxis com o meio ambiente. Então, isso, no caso dos educadores ambientais, vem muito até da infância. Infância que o pai, o avô, ou um parente apresentou o meio natural para essa pessoa, ou que ela passava férias, tudo mais, né? Então, muitos têm essa influência desde que são pequenos, né? É o meu caso.
mas outras pessoas também vão surgindo ao longo da vida. Mas então é uma relação que surge, né? É uma vivência. E a educação ambiental seria essa vivência, o saber ambiental, relacionado ao conhecimento técnico também, né? E relacionada a uma prática educativa, né? Então, até escrevi um capítulo esses dias, a gente vai publicar daqui a algumas semanas, de que não necessariamente uma pessoa, ao atuar com o meio ambiente, ela é uma educadora ambiental. Ela é uma ambientalista, né? Que ela vai ser uma educadora ambiental quando ela estiver atuando, né? E com educação de fato, né? Então, mesmo quando a gente não é professor, mas eu vou lá na escola e faço uma oficina, né? Eu estou atuando como educador ambiental, porque vem dessa praxis do saber ambiental e uma prática, né, uma prática pedagógica que tem um objetivo pedagógico claro, né? Então, ao ter essa junção, eu estou atuando como educador ambiental. E para poder fazer isso, eu não preciso necessariamente ser biólogo. Na verdade, eu não preciso nem ser formado, né? Eu posso fazer a minha, né, muitas vezes, nas próprias comunidades, né? Você tem pessoas ali que não têm ensino superior e tem muita propriedade em poder falar das questões ambientais e tentar modificar ali os outros, né? Portanto, ali ter objetivos pedagógicos, né? Quando eu dei esse exemplo, agora há pouco, né, sobre a história ambiental, como que tem essa junção, então, entre diferentes áreas, né? O que, na verdade, a gente considera diferentes áreas, né? Mas, enfim, tem um desafio justamente transpor essa divisão entre áreas, né? Eu lembro de uma professora que perguntou assim, eu sou professora de história. Como que eu vou trabalhar com educação ambiental? Eu vou falar as datas das conferências? Falei, não, dá para ir além. Aí eu citei esse caso da história ambiental. Eu falei, olha, você vai falar de colonização do Brasil, você vai trazer a vivência, né? Ali, todas as relações socioambientais, né? Até o Edmilson citou muito a questão da colonização e dos indígenas. Quando eu explico isso, eu sempre dou o exemplo de Amazônia. Por exemplo, a gente pode falar da Amazônia, os conflitos da Amazônia, por exemplo, vou falar de desmatamento. Mas seria uma visão muito incompleta se eu não falar dos conflitos e, por exemplo, não contextualizar por que o Chico Mendes foi morto, ou a irmã Dorothy Stein, ou então o Zé Cláudio, né? Quem quiser ver depois, só procurar no Google, esse Zé Cláudio tem um TED, né? Que é aquele tipo de palestra rapidinha, que ele fala assim, isso foi em novembro de 2010, ele fala um TED assim, eu vivo da floresta, né? Ele falando como ele vive, né? Gera renda, tira o alimento dele da floresta, e por defender a floresta em pé, eu vivo com a ameaça de levar uma bala na cabeça. E ele foi morto 5 meses depois, ele e a mulher, né? Então, até você vê esse TED, a gente que hoje em dia sabe o que aconteceu com ele, né? É realmente pesado, assim. Então, falar da Amazônia, só para dar o exemplo, é falar do desmatamento, falar da importância ecológica dela, dos rios voadores, né? De todas essas questões ecológicas, mas também trazer para um contexto de que ali vem de uma luta de classes, né? De uma luta social, que a morte dessas pessoas veio por uma defesa da floresta em pé, por exemplo, né? Então, fazer essa compreensão, o professor de história pode fazer, né? O professor de sociologia, enfim. Então, assim, nunca vai ser uma coisa exclusiva do professor de biologia. Isso é importante porque isso vai subsidiar a nossa conversa ainda, né? Por aqui, né, Edmilson? É importante mesmo, né, ter essa contextualização. O Brito perguntou aqui a respeito das mudanças climáticas, e aí você respondeu um pouquinho, né, sobre os reservados voadores e tal. A educação ambiental, ela é forte, uma das, se não a disciplina que mais age fora das escolas, né, ter esse olhar crítico. Eu comecei na educação ambiental informal, né, não formal, trabalhando como coordenador de uso público e educação ambiental no Parque Estadual de Ilhabela, quando eu trabalhava na Fundação Florestal, e a gente tem essa visão, né, que a educação ambiental é muito forte nessas questões, né, questões climáticas. Fora da escola, ela está sendo empregada a todo momento, ela está sendo discutida. Muitas vezes a pessoa não tem nem a percepção
que ela está falando de educação ambiental, mas aquilo é educação ambiental. Como que a gente vai entender os rios voadores, o porquê que entrou o tornado bomba ontem, toda essa questão climática que está envolvida, a gente entra, né, nessa questão do antropoceno, entender isso, né, essa nova era que a gente tem vivido, né, do contexto histórico e talvez geológico também, então para a gente poder ter essa percepção, né. É muito bom, a educação ambiental, ela traz o gostoso da educação ambiental, né, o prazeroso dela, é que ela traz discussões a todo momento sobre as questões ambientais, tanto dentro da escola quanto fora da escola, né? Então isso é muito importante. E aí, né, para quem está esperando a questão da horta pedagógica, é bom ter essa contextualização da educação ambiental para saber como trabalhar a horta, que é uma ferramenta da educação ambiental. Então é super importante essas falas, né, que você tem colocado, Valdir, porque dá para a gente fazer o entendimento como um todo, né? Não fica aquela coisa mastigada só no pedacinho que é o que interessa ali. O que interessa é a horta. Mas o que vem por trás da horta, né? O que vem por trás da horta é justamente a educação ambiental. E agora falando de legislação, né? É sempre muito bom falar de leis, porque é o que vai dar a segurança para a gente, a seguridade que aquilo tem que ser empregado. Existem leis no Brasil que asseguram a educação ambiental nas escolas? Então, a gente, eu não sei se vocês já viram, né, elogios à nossa Constituição, né, chamada de Constituição Cidadã. De fato, ela foi um grande avanço, incluindo em temática ambiental, né. O artigo 225 vai falar, né, que o brasileiro, né, o cidadão brasileiro tem direito a um ambiente saudável, né, e a qualidade de vida, e que defendê-lo é uma obrigação do Estado, da coletividade também, né? Então, esse artigo ele vai acabar por influenciar outras leis, né, infraconstitucionais. O que vai influenciar muito a educação básica escolar é a lei, né, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Eu vou ter que colar o nome que eu nunca lembro, mas acho que é 93, 94, de 1996. Ela, na sua versão original, até lá mais ou menos por 2012, ela trazia explicitamente educação ambiental. Se eu não me engano, no artigo 24 ou 25, mais ou menos, por ali. Só que isso foi excluído, né? Se você fazer a busca pelo nome dessa lei, e quando nos resultados no Google, você vê um que é do Planalto, o site Planalto, o Congresso, né? O Palácio do Planalto, ali vai trazer a legislação atualizada com as várias versões, né? O texto achorado é o que foi retirado ou modificado por alguma outra lei mais recente. Então, a educação ambiental deixou de aparecer explicitamente na LDB. Ela aparece agora como tema transversal, né? Então, eu acho que, nesse ponto de vista, ela perdeu um pouco de força. Mas, depois da LDB, a gente tem a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a lei, deixa eu colar aqui de novo, 9.795, né, de 1999, que ela traz, então, ela cria a Política Nacional de Educação Ambiental. Esse é um documento ainda válido, até pouco alterado, que, então, vai dizer muito das nossas atividades, né, de educação ambiental na escola. Então, um dia, se vocês quiserem entender melhor como deve ser feita a educação ambiental nas escolas, em termos legais, ver a Política Nacional de Educação Ambiental. E a gente tem alguns outros documentos importantes que não são leis, mas que vão definir muito do nosso trabalho, que é, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs. Também agora tem mais recente, né, a Base Nacional Curricular Comum, que ela também traz uma educação ambiental um pouco enfraquecida, uma crítica que agora está surgindo bastante entre os pesquisadores da área, né, que a visão da educação ambiental foi muito levada assim, para falar de sustentabilidade. Mas acaba sendo uma discussão assim, menos social um pouco, menos crítica, né? Então, a crítica é que falta crítica, né, na base. É basicamente isso em termos nacionais, né? Claro que a gente sempre vai ter que olhar os currículos estaduais, municipais, né? Por exemplo, no caso da cidade de São Paulo,
e Grande São Paulo, todos os municípios têm legislações municipais. Então, assim, a gente tem que atender todas elas, né? Mas se a gente conhecer pelo menos a nacional, a Política Nacional de Educação Ambiental, a gente já está meio caminho andado. A legislação, né, o artigo 225, a Política Nacional de Educação Ambiental, a gente está falando de uma constituição, de um artigo constitucional, né, muito forte, por sinal, né, e prestigiado mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Se a gente for levar à risca, né, o artigo 225, que eu costumo dizer que é um poema. Darcy Ribeiro foi um grande, lutou tantos e tantos anos pela LDB e hoje a gente vê a educação brasileira jogada às traças, né? Já estamos sem ministra desde quando começou o governo, né? Infelizmente, é até triste falar isso aqui. A gente torce para que venha um ministro, né? A gente não torce contra ninguém, né? A gente torce que as coisas dê certo, mas que dê certo de forma correta. Então, a gente torce para que o Brasil saia dessa situação. Como é possível trabalhar, agora saindo um pouquinho, né, trazendo ainda a educação ambiental no informal, como é possível trabalhar a educação ambiental no terceiro setor? Isso aí para quem, né, tem vários colegas que estão no terceiro setor, estão em ONGs aí, qual o poder que ela tem de transformação social e ambiental, né? Como que se dá para trabalhar isso no terceiro setor e quais os benefícios, né? O que ela pode fazer como transformadora aí nas questões sociais e ambientais? Eu não sei se você sabe, Edmilson, eu trabalhei bastante com o terceiro setor. Eu já trabalhei em 2 ONGs, uma chamada Educadores Sem Fronteiras, fiquei quase 3 anos lá no Jardim Ângela, né, na Zona Sul de São Paulo. E mais recentemente eu estava fazendo um trabalho com uma ONG chamada Quero na Escola. Aliás, fica até a dica para vocês conhecerem as duas, né? Mas a Quero na Escola tem uma proposta interessante, que eles têm uma plataforma de voluntariado. Então, os estudantes de escola pública podem pedir alguma atividade, né, desde que não seja nada muito curricular, sabe? Eu quero uma aula de tal coisa. Não, assim, vamos supor, eu quero falar sobre horta, eu quero falar sobre diversidade marinha, sabe? Alguma coisa que a escola não tá trabalhando, né? Complementar a escola. E aí o adolescente, o jovem, enfim, o aluno, né? Faz o pedido e nessa plataforma faz a aproximação de algum voluntário para ir lá nessa escola, né? E a minha atuação, aí no caso, aí eu já respondendo, né? Uma das formas, a gente fez um trabalho até agora, até o dia 5 de junho, né? O dia do meio ambiente, que eram algumas formações para professores. E a última atividade foi por causa da pandemia, né? A formação que era só de professores virou uma aula aberta, online, com estudantes. No caso foi do Mato Grosso do Sul, mas tinha estudantes do Brasil todo. Foi ótimo, porque são crianças de 13, 14 anos, sabe? Teve uma hora ali que teve um discurso, foi quase uma Ágata, ali falando tal. Foi Greta, desculpa. Mas, enfim. Então, eu acho que as organizações do terceiro setor, elas têm um papel, assim, impressionante. Eu tenho grande respeito por esse setor, né? Porque, primeiro, eu acho que, muitas vezes, ela substitui onde o Estado não chega, né? Por exemplo, quando a gente estava lá, quando eu atuava no Jardim Ângela, era muito disso, né? A educação muito deficitária, então a gente conseguia oferecer atividades no contraturno escolar, né? Então a gente tem essa questão, né, de chegar onde o Estado não chega, né? Muitas vezes o terceiro setor é o que chega, né, e concorre, por exemplo, não sei, com o tráfico, né? Enfim, a gente tem vários casos aí no Brasil de comunidades, né, que têm a sua vida revolucionada pelas associações comunitárias, por exemplo. Agora, durante a pandemia, né, ficou bastante famoso, por exemplo, nem a atuação em Paraisópolis, né, de evitar o contágio e tudo mais. São várias ações aí possíveis pelo terceiro setor, né? Então, o terceiro setor, acho que também tem uma questão que é interessante, né, que é o que, voltando um pouco, falando que ele é uma forma não formal de educação, isso permite, então,
que ele não tenha, digamos, entre aspas, as amarras do currículo. Então, eu posso, por exemplo, criar uma horta numa situação não formal, numa ONG, numa praça, em algum local da cidade. E isso, não necessariamente eu ter que falar de biologia, eu ter que falar, sabe, de algum conteúdo escolar. Eu posso falar das coisas que aquele próprio lugar permite que se diga sobre, né? Então, por exemplo, só adiantando um pouco da nossa conversa lá para frente, a horta escolar, a gente pode falar de cultura afro, por exemplo, ou então de cultura indígena, a partir do que a gente come, né? Porque muitas coisas que a gente come, que nem, por exemplo, o milho, a mandioca, o inhame, são de origem indígena, quiabo e outras coisas são de origem africana. Então, esses são assuntos que a gente pode discutir em qualquer lugar, não precisa estar dentro da escola, né? E uma horta e também uma organização não governamental permitem isso, né? E uma outra questão que eu acho importante falar, que aí também acaba influenciando muito na atuação, na nossa atuação de quem não está nas escolas diretamente, né, que é o voluntariado. Né, a possibilidade de se dispor parte do seu tempo, parte do seu conhecimento, né, das suas habilidades, para fazer alguma diferença. Né? Até só retomando uma coisa, quando fala, o que o educador ambiental, quem é o educador ambiental, o que ele pode fazer, né? Eu acho que é importante a gente pensar qual é a nossa habilidade que a gente tem para contribuir com os outros, né? Teve um colega um aluno do Senac, ele é diretor de cinema. E aí ele fez muitos clipes de música e tudo mais. E aí ele perguntava para mim, o que eu posso fazer? Né? Ele fazendo, eu sou biólogo e tudo mais. Eu falei, olha, você é um ótimo diretor. Você fazer peças publicitárias, fazer mini documentários, né? Administrar redes sociais é o que você sabe fazer bem feito e tem uma contribuição para o meio ambiente. E foi o que ele fez. Hoje ele está lá, né, atuando com documentários, estão reativando um parque, enfim, fazendo várias atuações dentro do que ele tem conhecimento, que é cinema. Maravilha. É muito importante, né, a atuação do terceiro setor, porque é justamente isso que você disse, né? Eu costumo dizer que é a tropa de choque do bem, né? Quando vem para fazer as coisas, porque é onde o governo, o poder público não chega, essas instituições vão, elas são bem recebidas, né? Elas conseguem entender o contexto daquele território, justamente muitas vezes elas estão contidas dentro deles, ou são pessoas que se identificam com aquele território, com aquela população, né? E consegue desenvolver um trabalho justamente por ter o conhecimento do território. E aí a gente agora vamos falar de horta, né? A gente falou bastante de educação ambiental, tem uma turma aí ansiosa para saber sobre horta. Como a comunidade escolar, ela pode elaborar um projeto de horta pedagógica para melhorar o currículo e a formação dos alunos. Essa pergunta vem, Valdir, por conta do quê? A gente, muitas vezes, né, a gente tem uma escola que não tem um encaminhamento bom, que as coisas não estão acontecendo, a gestão escolar não consegue, né, colocar em prática ali o seu projeto político-pedagógico, e aí, muitas vezes, um projeto, né, trabalhar com projetos dentro do projeto político-pedagógico pode ser uma solução que vai conseguir atender ali a euforia dos alunos, né? A questão até disciplinar, a gente vê muitas escolas em questões de periferia ou mais afastadas, que têm grandes dificuldades, né? Por questão de recurso ou por N questões, e aí você tem um projeto que muitas vezes é simples, como a horta, e pode trazer bons resultados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? De como que um projeto com hortas pedagógicas, ele pode melhorar o currículo e a formação dos alunos. Sim. Eu acho que assim, que eu ia falar da importância da horta como outras ferramentas, metodologias, já aparecerem no projeto político-pedagógico da escola, o PPP, né? Mas quando você falou de escolas que estão problemáticas, que as coisas não vão bem, quer dizer que geralmente um PPP já não vai bem, ou é um PPP burocrático, sabe?
Porque eu sou professor, né? Muitas vezes certas coisas são assumidas como burocracia. Então, o próprio PPP, ou então um plano de ensino, ou um projeto de trabalho, enfim, esse tipo de coisa, é visto como burocracia. E, na verdade, esses documentos existem, né, para orientar o trabalho pedagógico, né? Então, é importante então encarar de uma forma diferente, por exemplo, um plano de aula, né? Pensar o planejamento, como que as coisas, né, a longo prazo vão se desdobrar. Dentro de uma comunidade escolar, é super importante pensar que a escola ela pode ter um papel de ressignificação do espaço, né? Porque provavelmente assim, muitas escolas vão ter no seu território ou no entorno áreas que podem ser convertidas, então, a horta, ou então a um jardim, né? Por exemplo, se for área externa, às vezes é complicado fazer horta, né? Enfim, por causa da falta de controle de acesso, né? Então, pode ser capaz, enfim, as hortaliças vão ficar expostas, tal, né? Tem uma questão de saúde, né? Que complica um pouco aí. Mas ele pode ser um jardim, por exemplo. Então, esse tipo de espaço, ele pode ressignificar, então, a escola, a própria relação da pessoa com as escolas, né? Porque aquela coisa, sobretudo as escolas públicas, né? Ela é um bem público, é o problema de ser um bem público, né? Que é de todos, parece que também não é de ninguém, né? Todo mundo quer tirar, vai lá, estuda, tal, e depois parece que não tem um compromisso com aquela instituição. Então, é importante ter então, uma ressignificação de fato para que tenha um pertencimento, né? A comunidade escolar entenda que ela é uma comunidade, né? Que ela tem vários atores, né? São alunos, a gestão, né? A parte pedagógica, são os funcionários, os pais, o entorno, né? Todos eles devem ter um compromisso com a escola, né? E a escola, evidentemente, está aberta para receber isso, né? Né? Mesmo, a gente entra até em questões mesmo de gestão democrática, né? Por exemplo, qual, por exemplo, é o papel da gestão escolar aí, né? Na construção de uma horta, né? Ela pode burocratizar muitas coisas, né? Tem muito professor, tem muito diretor de escola que vai querer pedir autorização para a secretaria do município para construir a horta. Então, ela não sabe usar a prerrogativa de que ela tem autonomia, né? Por sinal, escolas que usam uma metodologia bastante diferente, alguma delas baseada na Escola da Ponte, né? É uma escola de Portugal, como a Campos Sales, em Heliópolis, tem a Amorim Lima, né, lá no Butantã, enfim, tem outras escolas inúmeras aí. Elas têm a característica de ressignificar a educação e o espaço escolar quando elas trabalharam a autonomia de decisão da escola, né? Então, isso é importante. E a autonomia vem muito com a gestão democrática, a gestão participativa e tudo mais. E aí, pensando em currículo, né, o PPP vai influenciar o currículo da escola, né? Parece que não tem a ver, né? Mas porque, por exemplo, você pega a Base Nacional Curricular Comum, ela deve cobrir mais ou menos 60% do currículo. 40% do currículo, ele tem que ser contextualizado. E esse contextualizado aí é uma coisa que cabe muitas coisas, né? Ele pode ter projetos, ele pode ter temas que são pertinentes àquela comunidade, e não é um currículo amplo, né? Então, a gente tem 40% ali de janela para incluir coisas, né? E a horta, então, pode ser uma ferramenta importante ali. Então, e aí eu falei, né, tem esse 40%, digamos assim, adaptável. E um outro aspecto, então, é a horta, então, como um espaço educador, né, que tira, então, as crianças de sala de aula, para ter situações mais reais, né? Isso na escola pode ter outros espaços, um laboratório, né, a própria biblioteca, né? São vários espaços que a escola pode ter. Então, a horta, ela complementa a atuação do professor em sala de aula, como esses outros, né? São espaços educadores desta classe, mais escolares. Então, toda essa discussão, toda essa possibilidade de contextualização, então é possibilitada por esses espaços, né? Eu não vou falar muito da horta agora, porque a gente ainda vai conversar mais especificamente, né? Mas assim, como que outros locais fora da sala de aula, né, podem então ser utilizados pelos professores, até mesmo
mais de um professor, enfim, tentando aí trabalhar com temas geradores, né, de perspectiva mais interdisciplinar. Então, eu acho que ela tem um papel importante nisso, né, de ressignificar o ambiente da escola, depender e acabar, então, retroalimentar uma gestão mais participativa, né, complementar currículo e permitir aí metodologias assim mais práticas, mais ativas, né, de ensino. Sensacional, muito bom essa colocação, né? Porque são os meios de uma que vai desde a gestão, né, até os educandos, né, as educandas. Então, é um processo participativo, onde que envolve todo mundo, né? Acaba agregando um espaço para que seja um processo participativo. É, como uma horta pedagógica pode se tornar uma ferramenta da educação ambientais, quais os benefícios que ela pode trazer para a comunidade local? A gente falou, né, um pouquinho dessa questão de projetos locais, né, você veio dessa última fala, e como que uma horta pedagógica, né, como ferramenta de educação ambiental, ela pode atender, né, a comunidade, sair de dentro da escola, uma semente ali plantada, que vai germinar também na sua localidade ali, né, no seu território. Eu acho, alguns dias atrás, eu participei de uma mesa redonda organizada pelo pessoal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? A Rural, que a gente chama. E eu fui falar do conceito de educação ambiental, enfim, e uma outra palestrante, agora esqueci o nome dela, mas enfim, ela ainda está estudando, ela ainda ela está fazendo biologia, e ela mostrou o projeto que ela faz numa escola, numa favela do Rio de Janeiro. E é impressionante, assim, que é uma coisa simples, assim, que ela fez, sabe? Não era... até uma coisa importante falar, né? Lá, no caso, é um projeto de extensão, né? Que é extensão dentro das universidades, né? E institutos federais também. É uma ferramenta importante, então, para viabilizar ações de educação ambiental. E ela mostrava, com a experiência dela, de como, até agora eu falar dos jardins, foi por causa dela, né? Porque eles revitalizaram a horta. Na verdade, ela não existia, ela foi instalada, ela foi feita, essa horta. Começaram a fazer compostagem e também, para a área externa da escola, eles instalaram jardins, né? Por isso que eu falei essa questão. Não dá muitas vezes para expor a horta, né? Colocar a horta num lugar muito desprotegido, enfim, porque esse elemento depois não pode ser consumido. Mas então eles fizeram jardins. E isso, assim, era interessante porque a gente começou a perguntar para ela, né? Era um projeto de sucesso, tinha a participação de uma ONG também, até era uma ONG internacional, não era brasileira. Mas enfim, estava ali contribuindo, né? Bora lá. E ela falava, né, que como que o maior desafio dela não foi a escola em si, porque a diretora deixava. Aliás, ela falava assim, ela trabalha é uma escola de educação infantil, então tem a coisa de pintar, tudo mais. Às vezes as crianças saíam todas pintadas ou pintavam o chão, e a diretora falava, não, é assim mesmo, sabe? Faz parte, se já faz bem, né? Então ela tinha essa participação. A gestão escolar ajudava, foi super bem recebida pelos professores, as crianças participavam, mas justamente o lado que tinha menos participação era dos pais, então, que é parte importante da comunidade escolar, né? Então, quando eles foram também fazer os jardins, isso foi tomando um pouco mais de corpo, foi trazendo essas pessoas para dentro da escola, ou pelo menos ali começaram a valorizar mais esse processo, né? Por mais que eles não ajudassem diretamente, aquela coisa, já não está atrapalhando, já é alguma coisa, né? Então, assim, isso que eles foram fazer, começaram a entender, né, a relevância de tudo aquilo que estava sendo feito, né? Então, eu acho que a horta dentro da escola, ela, até mesmo pensando que ela permite a discussão de várias temáticas, ela vai ter uma participação, por exemplo, na comunidade, a partir, entre outras coisas, mas a partir do momento
por exemplo, que a gente pode falar de educação nutricional, né? De falar, por exemplo, quais nutrientes, né? Ou qual a diversidade de alimentos que a gente pode ter para uma alimentação mais saudável. Então, essas são ações que a gente pode fazer numa horta, de forma, então, também a influenciar fora da escola, né? Por exemplo, eu sou diabético, né? E, então, a minha família é no interior de Minas, são pessoas simples e tal. Então, uma coisa que eles sempre acham assim, você pode comer arroz, batata, macarrão, tudo junto? Não posso, porque todos são carboidratos, né? São fontes de açúcares e tal. Então, tinha que explicar isso para eles. Então, é um conhecimento que a pessoa tem que saber um pouco da constituição do alimento, até mesmo para saber o que ela pode comer ou não, para a saúde, então, nesses momentos aí de saúde, né? E isso, então, a gente pode tratar na escola. E isso é uma coisa que, se eu falo em sala de aula de forma muito tradicional, sei lá, o aluno vai decorar carboidratos, amido, açúcar, tudo. Eu escrevo isso no quadro, né? É diferente de você chegar na horta, por exemplo, mostrar a beterraba. E até você pode discutir em forma histórica, né? Beterraba é a fonte de açúcar em países frios, como Rússia, né? Então, assim, sabe, são coisas que você vai cruzando as informações ali e fazem mais sentido depois para a vida, né? Então, isso é o que eu acho. Quando essas informações que vão sendo tratadas ali modificam a família, por exemplo, sabe? Então, essa é uma questão que vai, então, transbordar aí, né, os muros escolares. E uma outra questão que, sobretudo agora, né, em momento de pandemia e tal, que a escola pode, de fato, até mesmo ter excedente de alimentos, distribuir isso para as outras, né, para famílias carentes, né? Essa é uma possibilidade. Então, acho que também demonstra aí um papel social, né, que a escola pode ter. É muito importante essa contribuição social, né? Porque se a gente vê, a gente participei aqui coordenando um projeto em São Paulo. Comecei em São Bernardo, né, na EJA, trabalhando na EJA, na época até da minha pós-graduação também, foi com você e tal. E aqui em São Bernardo eu pude perceber, né, a importância, né, de levantar, fazer o processo investigativo, né, descobrir que os alunos, né, na sua maior parte, tinham um problema de obesidade, porque eles tinham uma má alimentação. Eu trabalhava numa região, né, na escola Olegário, São Bernardo, inclusive tem alguns colegas aqui que trabalharam comigo. E o número que a gente levantou, e trabalhando com o professor de educação física ali, a gente conseguiu levantar que pelo menos 45% dos alunos tinham problema de obesidade, sobrepeso, porque eles comiam muito miojo, muito pão com ovo, ou só pão, só carboidrato, não tinham, né, condições financeiras de ter uma boa alimentação, e isso atrapalhava, né, quem pensa que a falta de alimentação só vai causar a subnutrição, e na verdade não, causa obesidade também, porque ele se alimenta de um alimento que engorda, mas não é saudável, e acaba trazendo um problema para a saúde. Então você acaba investigando também, é um meio também de investigar a comunidade local, né, Valdir? Deixa eu só falar uma coisa, antes da gente partir para a próxima pergunta. Porque isso, tudo que você está falando, Edmilson, é educação nutricional, né? Engraçado, eu tenho uma irmã nutricionista, então, assim, várias coisas eu pego do que ela fala. Mas é até interessante, por exemplo, a gente pode ter uma alimentação um pouco mais saudável a partir da própria consciência que a gente pode comprar produtos alimentos. Tá um barulho, será que é no meu aqui? Então, a consciência de que a gente muitas vezes pode ter uma alimentação mais saudável comprando coisas na própria comunidade, né? Então, até alguém falou aqui, eu olhei rapidinho a pergunta, quando que a gente vai ter hortas sem adjetivos, né? Falou assim, ó, horta escolar a gente só tá falando que ela tá dentro da escola, mas a gente não precisa ter horta só dentro da escola, né? A gente pode ter dentro das comunidades. E os quintais produtivos, né? Sobretudo, né, em subúrbio, né, que você vai ter quintais, e esses quintais podem ser produtivos,
É uma forma, então, de você ter acesso a alguma alimentação mais saudável e de forma barata, né? E até interessante, porque o que você estava falando, Edmilson, isso é claro,